Continuando aqui, meus irmãos, nosso 8º dia de aula, Introdução ao Novo Testamento 2, segundo bloco. Continuando aqui, estamos falando sobre a igreja de Tessalonicenses. Irmãos, era uma igreja extraordinária. Continuemos aqui o nosso slide. Vamos lá. Então, de acordo com Atos 17:2, Paulo passou 3 sábados pregando na sinagoga de Tessalônica. A narrativa lucana, ou seja, o texto de Lucas, parece dar a entender que a turbulência que forçou a partida do apóstolo ocorreu imediatamente depois do seu ministério na sinagoga. O trecho de Atos 17:10 indica que os cristãos enviaram Paulo para fora da cidade, assim que a agitação se acalmou. Ou seja, deu para ver que os judeus ficaram em polvorosa. Não obstante, alguns estudiosos inserem um hiato entre o ministério paulino na sinagoga dali e o Levante, porquanto Paulo menciona ter tido de trabalhar para sustentar em Tessalônica. Então dá uma ideia que talvez até durou um pouco mais. Quem sabe ele fez um pouco de tendas também, além de ter recebido 1 ou 2 doações vindas de Filipos durante esse período, durante a sua permanência em Tessalônica. Vide Filipenses 4:16. Porém, é possível que Paulo tenha começado a trabalhar com as mãos assim que chegou a Tessalônica, tendo continuado nesse trabalho por 3 ou 4 semanas. Por semelhante modo, 2 doações poderiam ter chegado de Filipos no espaço de 1 mês. Então, assim, não se sabe dizer, mas uma coisa é fato: os judeus ficaram indignados contra Paulo e houve uma grande agitação. Então, olha só, irmãos, percebam que Paulo aqui passou por vários momentos difíceis. Deixa eu falar uma outra coisa aqui para vocês. Paulo, além de ter feito tendas em Corinto, possivelmente em Éfeso, ele também deu aula na escola de Tirano, se não me falha a memória. Então, Paulo, ele quando ele tinha recursos, como eram os recursos que chegaram para ele de Filipos, ele se dedicava somente pregando o evangelho. No entanto, quando não tinha recursos, ele dava um jeito de levantar os recursos para continuar fazendo a obra. Paulo era realmente extraordinário, irmãos. Um outro argumento que apoia uma mais longa permanência em Tessalônica é aquele que assevera que a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses pressupõe mais ensinamentos doutrinários do que Paulo poderia ter ministrado em cerca de 1 mês, pouco mais ou menos. O mais provável, entretanto, é que Paulo tivesse por hábito ensinar intensivamente os seus convertidos durante os dias da semana, fora das reuniões na sinagoga. E Timóteo, que ficou por mais tempo em Tessalônica e que depois de haver partido dali, retornou à cidade para outro período de permanência, pôde ensinar-lhes a doutrina cristã com maiores detalhes ainda. Portanto, deveríamos limitar o ministério de Paulo em Tessalônica ao espaço mais provável de cerca de 1 mês. Então, aqui, dando esse preâmbulo, né, irmãos? Paulo pode ter ficado ali um pouco mais de 1 mês, mas nós temos que lembrar que, possivelmente, durante a semana, ele continuava ensinando. Não era somente aos sábados que ele ensinava. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo jóia? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ô, pastor. Assim, tudo que eu tenho lido e que eu tenho ouvido também, né? Os áudios, os vídeos que eu tenho ouvido, o que mais me impressiona, assim, Paulo, é que toda essa explosão de graça que o Júnior falou, né, o senhor também comentou, essa explosão de graça e de doutrina que ele traz, os ensinamentos que ele expõe, né, nas epístolas para as igrejas e aonde ele passa, isso é dado por ele, é manifesto através da vida dele, em meio a muita perseguição e em meio a prisões, né? Eu acho isso impressionante. Eu sei que ele era um erudito, um homem muito culto, né? Foi ensinado nas melhores escolas por Gamaliel, mas é impressionante que tudo isso sai dos poros de Paulo, né?
em meio a perseguições e prisões. Isso é impressionante. Obrigado pelo comentário, Gil, porque ao você fazer esse comentário, só destaca uma coisa: o amor que ele tinha a Deus e o amor que ele tinha à pessoa para continuar perseverando no Evangelho, mesmo diante da dificuldade. É isso aí. Isso é Por impressionante. isso que é impressionante, e nisso destaca a graça e o amor dele, até com os opositores, né? Aí eu faço a pergunta, né, Gil? E é por isso que é legal a gente estar fazendo esses apontamentos e que nem você fazendo esse destaque, porque isso tudo só mostra o quanto nós precisamos aprender com Paulo. Muitas vezes uma adversidade da vida já rouba-nos a paz, já rouba-nos a tranquilidade. E Paulo, como eu acabei de dizer, quanto tempo ele ficou lá? Nós não sabemos direito. Talvez ele trabalhou, talvez sim. Mas vamos pensar assim, ele dedicou a vida dele nessa causa. Tendo recurso ou não? Se não tinha recurso, ele trabalhava. Para quê? Para pregar o evangelho, para mais uma alma ser salva. Tá bom, ganhou alguns. Aí veio um levante dos judeus, jogam ele para fora da cidade, apedrejam ele. Ele continua persistindo, não para. Por isso que semana passada, ou melhor, quando eu tratei da carta aos Filipenses, eu mencionei para vocês que, segundo alguns estudiosos, Paulo ele foi tido como a pessoa mais feliz do mundo. Foi feita uma pesquisa. Porque como pode alguém viver tão intensamente isso, com tanta alegria e com tanto contentamento? Com tanta clareza. E aqui é tanto sofrimento, né? Quando a gente olha para Jesus, nós dizemos, tá, tudo bem, ele é o Salvador. Mas quando a gente olha para Paulo, Paulo é um servo. Paulo não ia morrer para salvar ninguém, mas ele estava disposto a morrer para que a mensagem do Salvador chegasse ao outro. É demais. E é por isso que, no intervalo, irmã, quando a irmã falou de obreiros, né, como que a gente entende melhor um obreiro? Ou ele tem o dom, ele se desenvolve. É nisso que a gente vê o quanto a gente precisa se tornar obreiros assim, dedicados, né? E quando eu dei a resposta de Marta e de Maria, que Maria ela era uma adoradora que fazia a obra e Marta ela era uma ativista. Quantas são as vezes que a gente se esconde no ativismo? E o cristianismo ele é muito mais do que ativismo. Ele é uma profunda adoração e uma profunda entrega que trabalha, como Paulo, né? Porque Paulo é o adorador, né? E sabe uma coisa que mais me fascina, irmãos, também no Novo Testamento, aqui eu quero até deixar como uma lição, né? Um dia eu estava conversando com um obreiro, e aí esse obreiro mencionou um irmão que trabalhava conosco, que ele era músico, e que estava passando um momento de tribulação, tudo, e aí ele chegou para mim e falou, não, Rai, a gente precisa de orar, a gente precisa de orar para aquele músico, porque, olha, é um ministro, é um levita, o diabo fica furioso. E eu falei para ele, irmão, eu sei, o nosso irmão, ele é um músico, mas o diabo fica furioso com todo crente, não é só com o levita. Não, porque o levita adora, e Satanás era ministro. Ele começou a fazer aquela discussão toda sobre os ministros de louvor, que parece que eles estão... assim, na igreja temos um grupo que quase vislumbra o céu, que são os ministros de música. Não, irmãos, não, não. Todos na igreja são assim, todos. Os ministros de músicas têm uma função linda, como pastor, mas todos têm que ser adoradores. E a gente tem que olhar nessa premissa, né? Vocês já notaram que muitas vezes se configurou que o ministro de música ele leva a igreja à adoração. Então ele é mais atacado pelo diabo? Não, irmãos. Um bebê, um novo convertido, ele é atacado também. E aí eu fiz uma pergunta para o irmão. Eu falei, escuta, irmão, onde está no Novo Testamento, em alguma passagem, que temos pessoas cantando e tocando no Novo Testamento? Aí ele, não sei. Eu falei, pois é. Cuidado com essas ênfases exageradas. Não estou querendo aqui tirar o dom dos levitas, tá, meu irmão?
Me entendo, eu amo o Ministério de Louvor e eles têm uma função de Deus ali, como os porteiros, como os irmãos que ensinam. Mas porque eu quero dizer, muitas vezes a gente dá muito mais valor para um grupo e despreza outros. Os professores da escola bíblica, irmãos, a gente despreza eles porque eles não têm tanta evidência. Não, eles são importantes. E aí eu fiz essa pergunta, irmão, onde estão os levitas no Novo Testamento? Os músicos, né? Aí ele não soube responder. Eu falei, então, irmãos, a gente vai ter uma citação lá nos apóstolos que eles cantam certa ocasião. Só. Saindo, cantaram. Depois da ceia. Mas não temos ministérios de música no Novo Testamento. Agora eu pergunto, no Novo Testamento temos adoradores? Apinhado. Maria Madalena era adoradora, Paulo era adorador, Timóteo era adorador, Silas era adorador, Pedro era adorador, a sogra de Pedro era adoradora, João Marcos era adorador, João Batista era adorador. Onde eles estão cantando? Não estão cantando, mas eles são adoradores? São. Então, sabe, Gil, é isso aí. No Novo Testamento, a ênfase é isso. É o exemplo desses como Paulo, que é um adoradores tão poderosos que, em meio a tudo, não desistem do evangelho e do ministério, mesmo na oposição. Isso é uma lição para a gente perseverar, né? Então, boa colocação, viu, Gil? Joia. Tá bom? E por falar nisso, agora o próprio, continuando aqui o slide, olha só que coisa legal. A gente vai falar de um discípulo de Paulo maravilhoso aqui, que é Timóteo. Timóteo também se une a Paulo, né? Em muitos momentos, né? Timóteo se tinha juntado a Paulo em Atenas, foi enviado de volta a Tessalônica e mais tarde se reúne com o apóstolo Paulo em Corinto. O relato de Timóteo proveu o motivo para Paulo escrever a 1 Tessalonicenses. Comparar 1 Tessalonicenses 3, 1 e 2 com Atos 18, 5. Isso implica em que Paulo escreve 1 Tessalonicenses em Corinto, ou seja, aqui, ó, possivelmente foi de Corinto que Paulo escreve 1 Tessalonicenses. No decorrer da segunda viagem missionária, não muitas semanas depois de haver evangelizado e endereçado a epístola. Tá bom? Então, aqui fica já o lugar da onde Paulo escreve 1 Tessalonicenses. Bom, congratulações, né? Aí a gente já viu aqui algumas questões, eu já comentei na aula passada. Exortações. E aí aqui vem alguns apontamentos. O autor aqui, nosso irmão Gundry, ele vai fazer alguns destaques da epístola com relação à parousia, que é a volta de Jesus. Então, ele vai mostrar, ele vai trazer um pouco, né, desse assunto. E aqui, ó, exortações. Leia para nós, Gil, por gentileza. Essa primeira parte. Exortações. A segunda seção principal de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, consiste em exortações contra a conduta imoral, capítulo 4, do verso 1 até o versículo 8, acerca de um crescente amor mútuo, no capítulo 4, do versículo 9 ao 10, acerca do consolo e da vigilância em face da volta de Cristo, capítulo 4 e 5, versículo 11, e acerca de certa variedade de questões práticas atinentes à conduta cristã, capítulo 5, versículo 12 ao 28. Joia. Então, é claro, irmãos, como todos nós somos tentados sempre, Paulo está aqui dando exortações àqueles irmãos sobre essas questões, né? Para que eles continuassem amando, para que eles continuassem santificando, para que eles continuassem buscando a Deus, né? Porque, afinal de contas, não era para esmorecer, né? Então, e aqui vai vir alguns assuntos importantes nessa carta. O mais importante deles, ou um dos mais, é essa questão aqui do arrebatamento, que é a questão da vinda de Jesus. Como eu falei para vocês, Paulo escreve a primeira carta, logo na sequência da primeira carta, eles já pensam, Jesus está vindo. Jesus está vindo. Já que Jesus está vindo, nós vamos nos dedicar a uma vida de piedade
pura e simplesmente. E aí eles param com os seus deveres. Os deveres como trabalhar, como ter uma perspectiva de futuro. Eu gosto muito de falar na igreja o já, mas ainda não. Irmãos, nós temos que vislumbrar o reino de Deus como se ele já tivesse em nós, como ele está, e que a gente já fosse vivendo ele. Mas ainda não chegamos lá. Então nós não sabemos qual será a nossa tarefa nessa vida. Qual será a nossa missão? Quantas vidas ganharemos? Quantas mensagens pregaremos? Quantas aulas daremos? Quantas igrejas edificaremos? Ou seja, nós não podemos nos agarrar na esperança de que o reino já está entre nós e deixar de progredir, deixar de planejar, deixar de economizar, de investir corretamente, porque há toda uma vida a ser vivida por nós e pelos nossos descendentes, que a gente precisa ter muito equilíbrio nessa relação. Então, dá para ver que a igreja aqui sofreu um pouquinho disso, um pouco sobre essa questão, tá bom? Como eu disse, né, irmãos, hoje é mais uma aula de introdução, então não vai dar tempo de a gente passar por todos esses detalhes, tá? E aí, então, vem aqui um esboço da carta, né, que é um exemplo que o autor deixa, e logo na sequência vem a segunda carta. E pode ver que a segunda carta, o nosso irmão Gundry diz correções de ideias sobre a segunda vinda, que é o que eu acabei de dizer, né? Pode ler para nós, Gil, aqui motivos e tema, por gentileza. Paulo escreveu a segunda epístola aos Tessalonicenses, estando em Corinto, quando a sua segunda viagem missionária, pouco depois de haver escrito 1 Tessalonicenses. Alguns eruditos preferem reverter a ordem entre 1 e 2 Tessalonicenses, mas essa opinião não dispõe de evidências nos manuscritos. E entre outras considerações, 2 Tessalonicenses 2,15, as tradições que vos foram ensinadas por epístolas nossa, parece pressupor 1 Tessalonicenses. Durante o intervalo que mediou entre duas epístolas, o fanatismo tinha crescido na igreja cristã de Tessalônica. Tal fanatismo era originado pela crença no retorno imediato do Senhor. E essa crença, por sua vez, aparentemente resultava do desejo daqueles crentes embalavam de ser livrados da perseguição. Paulo, portanto, escreveu esta segunda epístola aos Tessalonicenses a fim de aquietar o fanatismo deles, corrigindo suas ideias escatológicas. Joia! Então, olha só que interessante, irmãos. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que a igreja contemporânea se tornou tão materialista? Porque nós não temos perseguição. Por que a igreja do século passado, principalmente da primeira parte, dos primeiros 50 anos, quando virou século XX, até ali a década de 50, 60, por que a temática volta de Jesus era forte no meio da igreja no mundo, no século passado, principalmente nessa primeira parte do século XX? Por quê, irmãos? O que aconteceu no mundo naquele período? Segunda Guerra? Depois da Primeira Guerra. Depois da Primeira. Né? Ou seja, tivemos duas grandes guerras no mundo. O que mais? Que logo surge também no mundo, que acaba sendo um fator de perseguição a muitos crentes, principalmente em alguns países. Socialismo. Fechava-se igreja, matava-se pastores. Cortina de ferro, né? Cortina de ferro. Você concorda, irmãos? Quando você mais passa por momentos assim, o que mais você deseja? Um encontro com o Senhor. Essa igreja não era perseguida? Era. Os judeus não se opuseram a Paulo? Sim. Paulo não sofreu? Sofreu. Eles não sofriam? Sofriam. Quer uma coisa que mais preenche o nosso coração no sofrimento do que a volta de Jesus? Não há. Por que a igreja brasileira se tornou cômoda e muitas vezes materialista e faz da vida aqui a sua grande herança? Porque não tem perseguição, irmãos.
Entendeu? Você percebe como o diabo ele é tinhoso de cauterizar os nossos sentidos quando a gente está na prosperidade. Mas é por isso que a gente precisa resgatar o valor do quê? Dessa mensagem. Essa mensagem, ela não é só uma mensagem quando estamos atribulados, é uma mensagem real. Jesus vai voltar. Então a gente não pode esquecer disso, mesmo vivendo dias de paz. A gente tem que lembrar que Jesus vai voltar e que o nosso reino não é aqui. Então, quando a gente tem essa perspectiva da volta de Jesus, mesmo em dias de paz e prosperidade, nós dedicamos o quê? A nossa vida e recursos para a expansão do reino. Agora, quando eu esqueço que Jesus vai voltar, que a minha herança não é aqui, aí eu faço do quê? Dessa vida a minha grande Canaã. E aí a gente quer acumular mais riqueza para o nosso bel prazer. Então, é interessante isso, né? Então, assim, você vê que Paulo, na segunda carta, eu concordo com o autor, quando ele diz, não tem sentido ser a segunda carta a primeira e depois a troca, porque uma parece complementar a outra. E essas questões das tradições, que eu já vos falei, tanto tradições deduzo ser por escrita, como também tradições que eu passei para vocês oralmente enquanto eu estava com vocês. Agora, olha que interessante, irmãos. Lá em Atos vai fazer uma menção também da igreja de Bereia. A igreja de Bereia, como a igreja de Tessalônica, eles eram muito dedicados. E pode ver que a Bíblia vai falar que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Porque eles consultavam a palavra enquanto Paulo pregava. Ou igrejas fortes, não, irmãos? Os tessalonicenses e os bereanos. Percebam a influência poderosa de um grupo sobre outro. É um grupo que é modelo no exemplo e é outro grupo que é modelo na palavra. Será que Paulo ficava feliz por isso? Diga, Júnior, característica? Eu acho que isso aí é uma própria característica do grego, né? De questionar. A natureza do grego é ser questionado, saber Era, se é mas isso assim, mesmo, tal. sim, Entendeu? sim, mas sabe, o grego ele questionava, Júnior, mas pode ver que em Atenas havia o questionamento, o arrazoamento, mas não significa que eles iriam verificar na palavra, né? Os Sim, mas bereanos, eles têm uma característica diferente. Eles eram profundos na palavra. Eles questionavam, averiguavam, mas eles buscavam a confirmação. sim, claro. Falando assim, Travou sua linha. falando a característica do grego, Tá bloqueando, não sei por quê. eu digo que é uma Fala. característica do grego, porque a própria filosofia do grego é questionar, busca de resposta. Embora a gente Sim, falou, né, a sim. filosofia não é a solução, mas é o meio, né? O Sim, sim, conceito é do perfil deles, né? Eles do gostam do perfil deles. debate, né? Isso. É que quando a Bíblia vai falar em Atos que os bereanos eram mais nobres, não era pelo questionamento, mas era pela piedade deles na palavra. Porque eles, no momento em que Paulo pregava, iam confirmar na palavra, dando uma ideia do quê? Nós cremos na palavra de Deus, nas profecias. Por isso que Paulo fala que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Isso é Só que lindo, eles né? pegavam a base, né? Assim, eles pegavam o fundamento. Vamos ver É, se tem fundamento com o Antigo Testamento, com a é, história do Messias, se é isso é. mesmo. Então, interessante. É Paulo, mas eu quero ver se está fundamentado. Isso, justamente. Não é o impostor. Fantástico. É, né? Então, joia. Continuando aqui o slide, irmãos, vamos lá. Continuando, olha lá. Bom, aí Paulo então dá as suas palavras de encorajamento, etc e tal, e faz as correções. Aqui, ó. O aviso de Paulo de que aqueles crentes não se deixassem enganar por alguma profecia falsa ou por alguma instrução oral ou escrita forjada em seu nome. Olha os falsos profetas aqui, até usando o nome de Paulo. Sugere que os mentores da posição fanática que havia em Tessalônica se vangloriavam de contar com o apoio dos apóstolos.
Ou seja, deixa eu fazer um comentário aqui há pouco, quando eu falei sobre o fanatismo. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a questão do fanatismo. Eu mesmo, irmãos, até confesso para vocês, passei, né, no início da minha conversão, por esse momento fanático, porque, irmãos, esses dias eu estava pensando, né? Quando nós nos convertemos, nós entramos para o grupo daqueles que dizem assim: meu Deus, como eu não dei ouvido para essas coisas sagradas? Como eu não vi o inferno? Meu Deus, por que eu não me converti antes? Não é assim? E ao mesmo tempo a gente olha para as pessoas que estão perdidas e fala: meu Deus, está todo mundo perdido. Não é assim? Então a gente faz parte desse grupo. Eu fiquei imaginando um grupo de pessoas que são esses que são iluminados, né? É normal que eles passam por essa... Meu Deus, por que eu não fiz isso? Quanto perigo que eles estão. Aí os que não estão na fé olham para nós e falam: meu Deus, como eles são xaropes e fanáticos. Meu Deus, mais um parente meu que eu perdi, porque agora vai para o grupo dos fanáticos, né? Ou seja, são os extremos, né? Agora, sim, eu digo, o fanatismo, ele é legítimo, irmãos, até certo ponto, quando você tem esse encontro, porque você não sabe ajustar as coisas direito. Eu me lembro que eu me recordo que eu cheguei a ferir pessoas. Tinha um diretor no pregão, que certa ocasião ele me fez umas perguntas, e eu fui sincero na minha resposta, mas esses dias atrás eu estava lembrando. Ele falava: então quer dizer que fulano de tal, que é uma pessoa maravilhosa, se morrer porque não acredita em Jesus, vai para o inferno? Eu era novo convertido, e eu dizia para ele: vai. Pô, mas como vai para o inferno? Fulano é bom. E eu lembro que esse diretor do pregão ficou tão ferido comigo. E eu não disse nenhuma besteira. Mas eu tinha um viés mais para o fanatismo mesmo. Pastor, então como você falaria hoje? Hoje eu falaria: olha, deixa eu te ler um texto aqui. Aí eu falaria assim para ele: o que está escrito aqui? Eu acredito nisso. No entanto, eu não posso julgar ele. Eu não vou ficar falando que ele vai para o céu, para o inferno. Porque quem conhece o coração das pessoas é Deus. No entanto, compete a mim falar do Evangelho. Crer no Evangelho e seguir o Evangelho, como compete a você. Mas ele me colocou numa sinuca de bico e eu não sabia sair. Quantas são as vezes que a vida nos coloca, as pessoas nos colocam, e é o tempo que vai nos ensinar a sair um pouco do fanatismo, irmãos, porque o fanatismo também não é bom. Sabe aquele tato de sabedoria? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu me lembro de um outro amigo, que nós, certa ocasião, estávamos indo para a igreja, nós éramos recém-convertidos, e chegou na casa dele alguns amigos do ex-emprego dele. E ele falou: opa, tudo bem? Eu vim te ver. Ele falou: tudo bem, mas eu estou indo para a igreja, você me desculpa. E foi embora. Aí eu olhei para ele e falei assim: fulano, você não vai ficar com seus amigos? Ele falou: não, eu tenho que ir para a igreja. Eu falei: mas escuta, eles não sabiam que você tinha igreja. Não vou perder um culto por nada. Então tá bom. Então perceba, passado algum tempo depois, esse mesmo amigo foi procurar esses colegas para voltar para o emprego dele, e esses amigos falaram: não, você é louco, você é um cara fanático, você não sabe nem distinguir amizade, nós fomos te visitar, você virou as costas para nós, agora você vem me pedir um emprego? E aí ele ficou revoltado com Jesus. Eu falei: não tem nada a ver com Jesus, foi você que foi radical. Percebam que tem coisas na Bíblia que não vai estar nas páginas da Bíblia. Se o teu parente que não tiver há muito tempo chegar em casa na hora que você está indo para a igreja, e aí, pastor? Tem hora que a gente tem que saber ceder. Falar: olha, puxa vida, ligar para o pastor e falar: pastor, não vou poder ir, recebi um parente agora, que não faz muito tempo que não vê. Agora, é aquele parente que sabe que você vai para a igreja todo domingo naquela hora. Ele chega na igreja para te impedir. Aí já é diferente. Aí já é outra história. Aí você já fala: fulano, você sabe, esse é um horário que é o horário que eu saio para ir para a igreja. Então, semana que vem, mas vem mais cedo, não leva mal. Que aí já são situações que são laços.
Vocês entendem o que eu quero dizer, irmãos? O fanatismo muitas vezes nos adoece. Nos adoece. Eu me lembro de um irmão que também tinha recém se convertido, e ele chegou e falou assim, não, porque eu fui para a igreja, eu estou com a minha conta no vermelho, mas lá na igreja o pastor lá falou que se eu tiver fé, Deus vai me abençoar. E eu dei o dízimo do negativo do banco. E Deus vai honrar, porque eu fiz um ato de fé. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, como que eu vou explicar para esse novo convertido? Ele estava querendo solucionar a falta de administração financeira da vida dele com o dízimo. Ele estava no vermelho porque ele era um péssimo administrador. E ele dando o dízimo, Deus ia prosperar para ele. Não, meu irmão, uma coisa tem nada a ver com a outra. Estão entendendo? Olha o fanatismo aí. E aí pastores mal intencionados tomam esse discurso de fé e as pessoas acabam assinando o cheque, ficando mais negativa, não vê a bênção. Porque o problema, irmão, não é o dízimo. A fé dele, Deus vai honrar. Mas se ele é um mau administrador, ele vai ser mau administrador mesmo dando dízimo. Mas, pelo menos, ele vai aprender, quem sabe, a ajustar as finanças dele. No entanto, são apelos e apelações de fanáticos e de pessoas mal intencionadas que a gente tem que tomar cuidado. Pastor, o senhor é contra uma pessoa dar o dízimo desse? Claro que não, mas eu vou ser favorável e falar o seguinte, irmão, você tem que aprender a administrar a tua vida. Você ganha X, você tem que gastar menos do que você ganha. Se você gasta mais, você não vai dar o dízimo para achar que Deus vai solucionar as suas indisciplinas, não. Isso é tolice, entendeu? Então, irmãos, o fanatismo a gente tem que tomar cuidado, e pastores mal intencionados e falsos profetas gostam do discurso do fanático e gosta de nos levar a um certo fanatismo, porque o fanatismo nos faz nos tornar soldadinhos de chumbo de uma religião. Por exemplo, não pensa não, meu irmão, porque se você estiver pensando, é o diabo usando sua mente. Ô, meu irmão, então quer dizer que a gente não pode pensar? Não pode questionar? Estão entendendo? O que é mais difícil? Dar limites para as pessoas e falar, haja assim, ou você ensinar as pessoas a pensar? Muito mais difícil ensinar a pessoa a pensar. E o verdadeiro evangelho é esse que nos tira do fanatismo. Pode ver que Paulo, ele poderia não ter dado uma segunda carta aos Tessalonicenses. Não, ele deu, porque, irmãos, o maior propósito de Deus é nos esclarecer. Entendeu? Então, irmãos, dizimem sim, ofertem sim, mas sejam diligentes na vida financeira. Façam o que você pode, como pode. Não deem um passo maior do que a perna. Não façam algo por troca. Façam por amor. Sejam dedicados. E a bênção vai vir sobre nós. E quando a gente notar um certo fanatismo... Agora, pensem em uma outra coisa, irmãos. As pessoas nos vão ver como fanáticas. Só o fato de a gente amar a Bíblia, amar a Deus, ir para a igreja e adorar a Deus no meio da tribulação, a gente já é fanático. Aí, diante dessas coisas, a gente não tem que se preocupar, tá bom? Porque aí, irmão, se a gente tentar agradar o mundo, a gente vai sair da igreja, né? É fé com lucidez, né? Exatamente. Ter fé não é praticar o suicídio intelectual. Exatamente. E às vezes, como você falou, eu também passei por essa fase na conversão. Da gente, a atmosfera emocional predomina, né? E às vezes você fala uma verdade, mas de forma errada. Errada. Quer ver outra coisa, Júnior, que a gente também tem que ter bom senso? Se eu fui liberto de certas coisas, e aquilo para mim é importante, eu tento aplicar aquilo nos outros. Mas os outros pensam de forma diferente da gente. Eles não passaram pela nossa experiência. Por isso que doutrinas não devem ser pontuadas ou baseadas em cima de experiências pessoais. As doutrinas têm que ser baseadas na palavra. No entanto, a gente tem que saber lidar com essa situação. Né? Porque uma verdade para nós nem sempre será uma verdade para o outro. Por exemplo, né, irmãos, minha esposa, ela cresceu na igreja evangélica. Então, ela não tem uma cosmovisão religiosa a não ser da igreja evangélica. Ela cresceu desde criança indo para a escola bíblica. A mãe dela aceitou a Jesus e ela era criança e ela ia para a classe do infantil. Então, ela não sabe uma vida de um religioso, católico, espírita. A avó dela era espírita, recebia lá os guias. Então, ela tem uma noção da religião a partir disso. Mas a mãe dela não gostava de ídolos e aí ela cresce numa igreja evangélica. Então, ela, por exemplo, ela não sabe
o que é, muitas vezes, a força de um credo, né? Então, muitas vezes, quando a gente está até conversando, eu falo para ela, amor, mas o católico pensa assim, o espírita pensa assado, isso para o espírita é importante, isso para o católico é importante. E muitas vezes, como ela cresceu no meio evangélico, ela não sabe do peso que tem, por exemplo, algo para o católico. Aí eu tento passar para ela, não, mas para o católico isso é importante. O católico, eles veem assim, ó, a gente tem que falar dessa forma, né? Por quê, irmãos? Eu fui um católico praticante. Então, a gente tem que saber a linguagem da pessoa para a gente, senão a gente acaba indo por esse caminho, né? Esse caminho do fanatismo. Por exemplo, irmãos, eu lembro como hoje, quando o bispo da Universal chutou a santa, eu cheguei na igreja num culto de oração e falei, irmãos, isso foi errado. Mas eu me lembro que lá no Mercado de Trabalho, até os irmãos na igreja falaram, viu, pastor? Agora sim, pastor, vamos, a gente vai ver Deus fazer uma obra. Eu falei, não, irmãos, não pode. Bom, passou pouco tempo, o bispo lá sumiu. Não, a gente não pode, irmãos, a gente tem que lembrar que o contexto do povo de Deus no Velho Testamento era de uma nação santa. No Brasil, não tem uma religião que predomina. A gente não pode impor os outros a nossa fé. A gente não pode desrespeitar a fé dos outros. A gente tem que chegar com amor, com inteligência. Já pensou, irmãos? Se alguém pudesse entrar no centro espírita e destruir tudo, o que não iam fazer com a igreja evangélica? Não, não pode. A gente vira uma guerra santa desse jeito, entendeu? Então a gente tem que ter muita sabedoria sobre esse trato, sobre essa relação, sobre como agir, porque senão a gente acaba praticando uma fé tola, entendeu? Então, e eu lembro como hoje, eu fui com tanta convicção, eu era recém-ordenado, mas eu falei, não, tá errado, não pode fazer isso. Mas você está querendo agradar católico? Não é questão de agradar católico, é questão de a gente não pode ter atitudes fanáticas. Deixa eu dizer uma coisa aqui, só para concluir. Irmãos, isso daqui é um símbolo sagrado para nós. A Bíblia é um símbolo sagrado. Se uma pessoa estiver rasgando a Bíblia, a gente tem todo o direito de falar, pare de fazer isso. Isso aqui é um símbolo sagrado. Para o católico, os ídolos é um símbolo sagrado. A cruz é um símbolo sagrado. Para eles, aquilo, se você faz algo contra eles, é como se estivesse jogando pedra na nossa igreja. Vocês estão entendendo? E a gente tem que respeitar os símbolos sagrados. E até a lei, então, né? quando alguém pega uma batina de um padre e vulgariza na sexualidade, a gente tem que falar, oh, isso daí não pode não, rapaz. Porque tem um símbolo sagrado aqui. Você não pode ridicularizar isso porque tem uma religião. Tem pessoas que deram a vida deles. Isso vale para qualquer religião. Pastor, o senhor está defendendo a batina católica? Não, não é isso. A gente está defendendo o respeito pela religião do outro. Porque nós não estamos num país que predomina uma religião. Vamos supor que um dia o Brasil se torne protestante. Mesmo assim, eu sempre vou ser favorável ao respeito com as demais religiões. Porque a gente não está no Velho Testamento, irmãos. Em Israel era diferente. A nação era santa, Deus deu para Abraão e depois Deus levanta uma nação santa. Hoje, o que é santo? É a igreja. Dentro da igreja, a nossa redoma, que a gente faz o que a gente segue a Bíblia, e aí a gente tenta levar os valores da igreja, da Bíblia, para fora. Mas a gente não pode agredir ninguém na casa das pessoas e nem na religião das pessoas. E até crime, viu? Porque ultrajar símbolo de fé é crime no Código Penal. Então, aí está falando advogado, tá bom? Então vamos lá. Paz, Maísa. Então, continuando aqui nosso slide, irmãos, vamos lá. Então, eu quis dar esse destaque para a gente não perder isso de vista, tá bom? Então, continuando aqui, irmãos, aí vai vir o esboço da 2 Tessalonicenses. E aqui, principalmente aqui, irmãos, em 2 Tessalonicenses, é quando vai falar muito sobre a volta do Senhor, a manifestação do anticristo. E essa carta vai ter esse destaque muito especial sobre esse tema. Tá bom, meus irmãos? E, como eu disse, o autor das cartas é Paulo, a data, possivelmente, é o ano de 57 depois de Cristo, por volta disso até a data de 60, possivelmente é a primeira carta do apóstolo Paulo, tá bom? Comentário a mais? Querem fazer mais algum apontamento?
Tranquilo? Tudo bem? Joia? Tem alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Tudo jóia, pastor. Tranquilo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Hã? Não tem nenhuma pergunta? Podemos prosseguir? Então tá bom. Então vamos lá, meus irmãos. Então a gente vai prosseguir aqui. Só um segundinho. Só um a igreja minutinho. de Tessalônica parece um pouco parecida com a de Éfeso, né, pastor? Uma igreja muito boa, rica também, né? Uma igreja próspera, bastante movimentada também, assim. Sim, nesse sentido, sim. Só que dá para ver, Gil, que diferente da de Éfeso, um pouco diferente, a gente nota que eles ainda conseguem ter uma postura muito mais prática, firme, né? Mais firme do que Éfeso, por incrível que pareça, entendeu? Pelas palavras de Paulo, né? Pode ver que por que eu falo isso? Porque Paulo, quando ele cita lá em Atos, quando ele vai e se despede dos irmãos, ele fala aquela profecia que lobos se levantariam na igreja, né, dos nossos irmãos de Éfeso. Eu deduzo que essas palavras de Paulo estavam servindo, sabe para quê? Para demonstrar o seguinte, Gil, é o que eu penso, tá? Eu vou dar meu ponto de vista. Eu acho que Paulo, no fundo, ele conhecia ali obreiros que eram meio questionáveis. Só que Paulo não tinha ainda, vamos dizer assim, não é que Paulo não tinha sabedoria, não é isso. Pensem assim, irmãos. Sabe quando você fala assim, tem alguma coisa errada ali, mas eu não posso afirmar porque Deus não me revelou tudo. Mas eu sinto que tem gente ali mal intencionada. Parece, a ideia que dá da igreja de Efésios é que pessoas sutis estavam se infiltrando e literalmente joios. Já não acontecia isso em Tessalônica. Da mesma forma, eu faço essa afirmação não pelo texto de Éfeso, mas pelo texto de Atos, quando Paulo se despede lá no porto e fala para eles, olha, cuidado porque cães se levantarão, lobos. Ali já era uma profecia. Pode ver que passou-se algumas décadas e João escreve uma carta corrigindo a igreja de Éfeso porque eles se desviaram do primeiro amor. Possivelmente já eram esses abre aspas, crentes sintéticos que estavam ali dentro, que são os performáticos, que são os ativistas, que muitas vezes vivem numa roupagem religiosa. E aí, pastor, como que a gente lida com eles? Não tem como a gente lidar, irmãos. É Deus que vai lidar. Pastor, mas a gente não pode limpar o joio com o trigo? Não. Não é a função nossa. Essa é uma função dos anjos no último dia. A gente até deduz quem é o joio, mas quem vai afirmar é Deus. Pastor, e o que a gente faz se a gente não pode julgar? No máximo, a gente é fiscalizador de fruto. Como assim, pastor? Fiscalizador de fruto? O irmão está dando fruto. Que fruto que ele está dando? A gente atesta. E quando o irmão esconde bem? Aí não dá. Aí não tem jeito. Aí é um Judas Iscariotes. Aí, ó, lá a gente lava as mãos. Entendeu? Por isso que é difícil. Tá bom? Então, Gil, eles eram assim, na mesma pegada de trabalho. Só que dá para ver que os tessalonicenses, eles eram mais intensos. Agora, quanto tempo isso durou, irmãos? A gente não sabe, né? Lembrando, irmãos, são gerações, né? São gerações que ficam e gerações que vão. Agora, olha como é importante a troca dessas gerações, né, irmãos? Uma liderança forte passando para outra liderança forte, passa para outra. Tá bom? Beleza, irmãos? Então, vamos lá, meus irmãos. Na última aula a gente trabalhou bastante sobre Timóteo. Vamos agora aqui voltar para Timóteo, lembra? Aqui, ó. A gente já falou um pouco sobre Timóteo, né? Opa, peraí. Só um minutinho. Aqui. Não é aqui. Deixa eu só voltar aqui.
Aqui. Deixa eu compartilhar para vocês. Continuando a carta a pastorais, né? Nós já comentamos bastante coisas sobre 1º e 2 Timóteo e Tito, né? Bom, nós vimos semana passada que há uma discussão sobre a autoria, mas nós acreditamos de fato que foi Paulo que escreveu essas cartas. Irmãos, deixa eu fazer até um acréscimo aqui sobre essa questão das cartas de Timóteo e de Tito. Ó, eu colocaria essas cartas. Deixa eu fazer aqui uma. Lembra que semana passada nós fizemos um debate aqui, eu fiz umas perguntas. Chamar de cartas pastorais é bom porque, ao mesmo tempo, mostra o cuidado que o grande apóstolo tinha ao tratar de assuntos pastorais e sobre diáconos. No entanto, nosso querido irmão Gundry, como outros teólogos, eles colocam as primeiras cartas de Paulo, depois eles vêm com as cartas mais importantes de Paulo, depois as cartas escritas na prisão e, por último, as cartas pastorais. Particularmente, eu colocaria a Timóteo e Tito dentro das cartas das prisões, que de fato também foram. Eu tiraria de propósito essa designação, não que elas não mereçam serem chamadas cartas pastorais, como eu disse, merecem sim, mas como eu disse para vocês, são cartas pastorais, são cartas da prisões, são cartas para serem lidas por todos. E por que eu colocaria ela dentro das cartas das prisões? Porque são instruções de Paulo a Timóteo e a Tito, que são instruções a cada pastor de cada igreja local, como instruções a cada igreja local, o tempo todo. Então, eu faria essa configuração, mas assim, não há nos livros de teologia aquilo que a gente possa dizer que é melhor ou pior. São momentos, são situações, são realidades, como eu comentei com vocês na aula passada, da semana passada. Chamar cartas pastorais fica um assunto específico aos pastores, e não é um assunto específico à igreja sobre o cuidado pastoral e a ótica pastoral. Mas o pastor é para ser visto como o líder que cuida dessa igreja. No passado, em alguns séculos passados, talvez a igreja não passava por essa situação. A igreja tinha essa visão. Então, chamar de cartas pastorais não tem nenhum problema. Então, é só uma questão de terminologia, tá bom? Então, vamos lá aqui, alguns assuntos. A gente está tentando concluir esse conglomerado de hoje, tá bom? Então, aqui vai comentar sobre os 2 aprisionamentos de Paulo em Roma, aquele pelo qual ele é preso, depois ele é solto e depois ele é preso novamente. Segundo o nosso irmão Gundry, então, Paulo escreve mais ou menos dessa forma, olha aqui, ó. Concluímos que Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito entre esses 2 períodos de aprisionamento, ao passo que 2 Timóteo foi escrito durante o seu 2º aprisionamento, pouco antes do seu martírio. Eu concordo com essa opinião, tá bom, meus irmãos? Eu acho que essa é a grande ideia, né? É a grande ideia do apóstolo Paulo, ou melhor, essa grande ideia que se tem como consenso é o que prevalece na maioria dos teólogos. Eu penso isso, que 1 Timóteo e Tito, Paulo escreve ou quando ele estava na sua primeira prisão, ou logo na sequência que ele foi solto. E 2 Timóteo, ele escreve literalmente como o canto do cisne, dizendo mais ou menos o seu adeus. Por essa razão, aquelas palavras de Paulo, quando ele fala que combatia o bom combate, essas possivelmente foram as últimas palavras do apóstolo Paulo, escritas como revelação mesmo. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Era a despedida de Paulo para o seu povo. Possivelmente foi, de fato, aqui as últimas palavras de Paulo como revelação.
Pastor, esse foi o último sermão de Paulo? Talvez não. Talvez Paulo deve ter pregado para mais alguns grupos, deve ter falado ali para mais alguns soldados. Mas como carta revelada pelo Espírito Santo à igreja do Deus vivo, às igrejas que ele tinha conquistado, sim. Esse é o adeus de Paulo. Por isso que essas palavras, elas representam a síntese de uma vida, né? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, eu acredito que essa é a ordem do apóstolo, tá bom? Tudo bem até aí, irmãos? Nos livros textos, irmãos, alguém está ficando com alguma dúvida de alguma carta, ou principalmente de Tito e Timóteo? Tá? Querem fazer algum comentário? Alguma pergunta? Alguma palavra, irmãos? Está tudo certo, pastor. E os demais irmãos? Alguma pergunta? Não? Então vamos prosseguir. Joia. Vamos continuar aqui no livro texto. Eu vou estar utilizando aqui o nosso irmão Gundry, tá? Ortodoxia. Leia para nós, Maísa. Leio sim. Ortodoxia. Após a saudação, a primeira epístola a Timóteo começa com uma advertência a respeito dos mestres falsos, que manipulavam erroneamente a lei. Em seguida, Paulo relembra a sua própria experiência de conversão e a sua remissão ao apostolado e exorta a Timóteo para que se aferre tenazmente à fé cristã ortodoxa. Timóteo precisava usar de cautela no caso de 2 mestres falsos, que Paulo excluíra da igreja, para que ficassem no mundo, que é o território de Satanás, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. 20. Ler 1 Timóteo 1. A cláusula fiel é a palavra digna de toda aceitação que conduz à assertiva. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, versículo 15, é uma fórmula que introduzia antigas confissões, motos e hinos cristãos, o que também se vê em 1 Timóteo 3:1, 4:9, 10, e 2 Timóteo 2, 11 ao 13 e Tito 3, 5, 8a. Ou seja, Paulo está dizendo para esse líder, olha, pastor, abre os olhos e saiba como lidar, mas lide com muita segurança, porque foi assim que eu fiz. E Paulo, oh meu Deus, né? Faz o quê? Entrega a Satanás. Eita Deus. Aí, Júnior, dá processo para Paulo ou não dá nos dias atuais? E o que a gente faz com Paulo no caso desse, hein, Júnior? Eita. Nossa, hoje em dia, meu Deus. leva para o tribunal a igreja, o pastor então, e todo mundo. Ó, irmãos, aqui, deixa eu gastar um minuto aqui com vocês. Nós precisamos saber como lidar com essas situações, viu? Devemos defender a ortodoxia sem matar as pessoas. No entanto, precisamos ser firmes sem ofendê-las. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ser frouxos. Olha só como hoje, ainda mais nos nossos dias, nós precisamos nos resguardar muito para não irmos nem para a omissão e nem para a frouxidão. Ou seja, a gente precisa, por isso que essa carta é dirigida a um novo pastor, ensinando os pastores como agir na igreja. E é por isso que Paulo vai também dizer aqui para Timóteo, repreenda publicamente para que os demais te temam, dando sentido não de tirania, mas do seguinte, olha, você tem que ser assertivo. E se precisar puxar a orelha publicamente, faça. No entanto, aquele que é soberbo e orgulhoso, corrige 1 e 2 vezes. Depois disso, deixa eles.
dando uma ideia, você já fez o seu papel. No entanto, use os critérios bíblicos para a disciplina. Se o teu irmão pecou, vai até ele e corrija. Se ele te deu ouvido, ganhaste o teu irmão. Se o teu irmão pecou e não te deu ouvido, te chama mais 2 ou 3 testemunhas. Se ele der ouvido, ganhaste o irmão. Se não, chama a igreja. Se não, aí não tem mais o que fazer, porque ele já não faz mais parte do corpo. Mas percebam que Paulo não é frouxo nas suas tomadas de decisões, nem Jesus, e Paulo está recomendando a Timóteo e a Tito como liderar, e automaticamente está mostrando para a igreja como se comporta um verdadeiro pastor. Por isso que eu falei na semana passada e repito, essa é uma carta que a igreja precisa estudar. Pastores se comportam assim, igrejas aceitam tais comportamentos. Pastores não são tiranos, pastores são líderes, igrejas aceitam a liderança de tal pastor. Rebeldes não aceitam e tiranos tomam proveito do rebanho. Percebam como é difícil essa relação. Né? Mas aqui Paulo mostra o seguinte, que nós temos um compromisso com a ortodoxia. Pode ver que Paulo vai falar para Timóteo, cuida da doutrina, mas cuida de você mesmo. Porque fazendo isso você salva tanto a você quanto aqueles que te ouvem. Outra instrução aqui maravilhosa de Paulo a Timóteo, mostrando que o ministro tem que ter autocuidado, ou seja, amor próprio. Em psicologia pastoral eu vou trabalhar muito sobre isso, sobre o amor próprio, que não é egoísmo exacerbado, mas também temos que ter amor próprio. Ao mesmo tempo, olha como é difícil, porque ao mesmo tempo você trabalha para uma comunidade, você tem que ser o servo, mas muitas vezes como que você vai ser servo de pessoas que querem viver mandando em você? É difícil. Irmãos, por isso que alguém já disse, e eu concordo, o pastorado é a função mais difícil do planeta. É a mais difícil. Porque no mercado de trabalho, se você precisa tomar uma decisão, você toma pelo cargo, pelo dinheiro, por causa que a pessoa não está produzindo, mas na igreja você não pode tomar decisões assim. Se o diácono não estiver mais na portaria, você não pode mandar ele embora da igreja porque ele não foi na portaria. Dá para mandar embora? Se ele começar a mandar embora, quem é que vai ser mandado embora da igreja? É o pastor. Percebe que as tomadas de decisões na igreja é muito diferente das tomadas de decisões no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, o fulano não está fazendo negócio direito, você manda embora. Contrata outro. Na igreja dá para mandar embora o músico que falta? E a professora de escola bíblica? Não dá. Olha como que os dilemas são outros. Por isso que quem afirma isso, eu também concordo. Eu aprendi com um grande pastor americano que o pastorado é o desafio mais difícil no planeta. Nada se compara ao pastorado. São valores de Deus, valores da sociedade. No mundo, você tem políticas, você tem conchavos. Na igreja, você não pode ficar fazendo conchavo. Você tem que ouvir o irmão, mas não pode fazer o conchavo. Mas o irmão é o mais influente da classe. É o reitor da faculdade. Tudo bem que é o reitor da faculdade é o mais inteligente, mas a gente tem o pastor tem um compromisso com a palavra. Isso me faz lembrar um pastor que ele estava conversando com um irmão da igreja que era muito próspero e ficou viúvo. E ele chegou para o pastor e falou assim, pastor, tá difícil, hein? Fiquei viúvo, tenho aí minhas necessidades de homem, cheio de dinheiro, próspero, cheio de irmã querendo casar. Falou para o pastor. E aí falou assim, pastor, não dá para dar um jeitinho aí, não? Como assim, irmão? Ah, pastor, um monte de irmã aí, né? Querendo conhecer o viúvo, querendo casar, um monte de irmã, tudo, umas viúvas, outras separadas, pastor. Tem que ser abstinência, pastor? Não dá para dar um jeitinho? O pastor falou, não, filho, não tem jeitinho não. Igreja não tem jeitinho não. Ou quer ou não quer. Ou é vida de celibato, ou é casa de novo. Ô, pastor, mas não dá para escolher assim, né? Tem um monte de irmão, não. Ou seja, irmãos, conchavo, né? O irmão era rico, próspero, viúvo, novo. Estava querendo dar um jeitinho. O pastor, numa hora dessa, o irmão pode, porque o irmão dá um bom dízimo, né? E aí? Dá para dar jeitinho, irmão? Não dá.
Então, irmãos, o negócio é abstinência, é consagração, é santidade. Caiu pecou, fornicou, disciplina. É assim, tem que fazer. Pastor, mas é assim, não tem que fazer. Percebam, no mundo a gente, como que é a frase, Júnior? Para os meus aliados, os favores da lei. Para os meus oponentes, os rigores da lei, não é assim? E a gente vê isso o tempo todo. Dá para a gente agir politicamente na igreja, irmãos? Não dá. Se eu ajo politicamente, eu firo o noivo. O jeitinho, eu mafuro o meu ministério. Hã? O jeitinho que Abraão fez lá, com H? Exato, ali, né? Entendeu? Olha o preço que pagou. Até hoje tem guerra dos irmãos, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, a ortodoxia sem ser frouxo. Né? E isso é difícil, viu, irmãos? Isso é difícil, tá bom? Vamos dar uma pausa aqui, irmãos? Alguma pergunta? Não? Então tá joia. Vou dar uma pausa aqui e vou fazer a última chamada para a gente encerrar, tá bom?